Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos assuntos relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, essa é uma série que começou ali com o vídeo sobre leite. O vídeo de leite foi extremamente polêmico e com muitas dúvidas, muitos comentários. Como eu já disse, eu leio todos os comentários de vocês, eu não respondo por uma questão óbvia, né? 50% dos comentários que tem ali são pessoas que fazem perguntas muito individuais, que eu não tenho como responder sem conhecer a pessoa. Então eu leio e vou filtrando e fazendo novos vídeos conforme eu vejo a relevância das perguntas. Então quando eu fiz o vídeo sobre leite, perguntaram sobre manteiga ghee, que eu já fiz o vídeo, foi o nosso último vídeo aqui do canal, expliquei sobre a manteiga ghee. E muita gente perguntou sobre essa proteína chamada whey protein. O certo é falar whey protein, né? Porque eu estou usando uma sigla em inglês, mas no Brasil, basicamente, todo mundo fala whey protein. Bom, por que perguntaram sobre isso? Porque o whey protein é uma proteína obtida a partir do leite. E como eu disse no vídeo, o leite de vaca ele tem muitas coisas boas. Porém, para a nossa infelicidade, o leite de vaca também tem muitas coisas ruins, o que o torna um alimento não adequado para o consumo humano, e sim para o consumo do bezerro. Mas se eu puder tirar as coisas boas do leite de vaca e consumir, será que isso é bom para mim? Já falei no vídeo sobre manteiga ghee, que a gordura do leite é muito boa para o consumo humano, e hoje vamos falar sobre essa proteína. Muito polêmica. Isso aqui é muito polêmico por quê? Primeiro, porque tem muita gente que chama de suplemento. E se eu chamar isso daqui de suplemento, eu posso estar cometendo um grande erro no entendimento de devo tomar, não devo tomar, quando tomar. Eu não enxergo o whey protein como um suplemento. E vou explicar para vocês por quê. Mas primeiro, antes de mais nada, é importante entender da onde sai o whey protein. Porque algumas pessoas pensam que o whey protein é a proteína do leite. Eu já ouvi falar muito isso, esse erro, né? O whey protein é a proteína do leite. Não, a proteína do leite, a principal proteína do leite chama-se caseína, que é uma proteína de alto peso molecular, um peso molecular superior ao que o intestino humano suporta, né? Pesa 150 mil Daltons, é muito grande o peso da caseína, motivo esse pelo qual a caseína é inflamatória ao nosso intestino, desencadeando doenças de mucosa, né? Como sinusites, rinites, otites, amidalites, asma, bronquite e também podendo levar a queixas como ansiedade, depressão, insônia. Por quê? Porque quando você gera uma inflamação a nível intestinal, você pode diminuir substancialmente a produção de serotonina, uma vez que a serotonina é produzida 90% no teu intestino. Então, sem serotonina, você começa a ficar mais ansioso, ou mais irritado, ou mais depressivo. Então, é importante entender que a caseína não é interessante para o corpo, mas ela é a proteína do leite. O whey protein é a proteína obtida do soro do leite. É diferente. Então é o soro do leite que contém uma proteína de baixo peso molecular, pequeno peso molecular, que não faz mal ao intestino humano. Porém, eu tenho alguns processos, algumas formas diferentes para retirar a whey protein do soro do leite. E é justamente esses tipos de processos que vão determinar se isso vai fazer mal ou bem para o corpo humano. Bom, mas por que eu disse que não gosto de enxergar o whey protein como um suplemento? Porque como ele é uma proteína, quando o nutricionista vai fazer o cálculo vai ofertar para você um plano alimentar, o nutricionista calcula. Ele vai calcular mais ou menos quantos gramas de proteína que você deve consumir por dia. Ele faz um cálculo assim, algo entre 1,6, né? Geralmente é assim, ó, vai calcular, depende do nutricionista, mas é entre 1,6 e 1,8 gramas de proteína para cada
quilo de peso que você tenha por dia, né? Ou seja, se você pesa 70 quilos, o nutricionista vai calcular 70 quilos vezes 1,8 e vai buscar ali o número de gramas que você precisa consumir de proteínas naquele dia. Se porventura o nutricionista ele calcular nesse aporte proteico, ele incluir o whey protein, ele não vai... como é que eu vou explicar? Vamos lá, vamos fazer um cálculo simples aqui. Eu até vou pegar minha calculadora para a gente fazer um cálculo juntos aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar aqui. Um indivíduo de 70 quilos vezes 1,8. Então eu sei que esse indivíduo precisa de 126 gramas de proteína por dia. Aí como é que o nutricionista faz? Ele pensa assim, ó, bom, para cada 100 gramas de frango, por exemplo, aqui eu não vou usar números absolutos, tá? Mas mais ou menos é isso aqui, ó, a cada 100 gramas de frango, porque muda o tipo de frango, se é o frango orgânico, se é o de granja, mas basicamente 100 gramas de frango, vamos botar que tem uns 26 gramas de proteína. Então, se a pessoa consumiu no almoço 200 gramas de frango, sabe-se que vai ter 50, 52 gramas de proteína. Então, o nutricionista faz assim, ó, bom, ele tem que dar 126 gramas para você, então agora ele já deu no almoço 52 gramas de frango. Ele vai fazer essa divisão e vai ver quanto que falta. Então ele vai calcular assim, o ovo, ele deu um ovo, 2 ovos para o indivíduo comer. O paciente dele comeu 2 ovos tem mais ou menos 5, 6 gramas de proteína por ovo, então ele vai ter comido de 10 a 12 gramas. Então ele vai diminuindo aqui até que ele zera esse número. Se ele fez esse cálculo e entregou para você a dieta atendendo 126 gramas de proteína que você precisa, e você porventura achou que deveria de tarde, além de tudo que o nutricionista te passou, você deveria tomar uma dose de whey protein, bom, aí você tá fugindo do cálculo correto diário. Aí você vai estar usando ele como um suplemento, você está suplementando, você está adicionando o whey protein ao que você deveria consumir. Porém, isso não é o correto. O correto é que o whey protein, quando utilizado por você, ele faça parte desse cálculo, ele esteja incluso aqui. Por exemplo, depende da marca que você vai estar consumindo, mas geralmente uma dose de whey protein tem em torno de 22 gramas de proteína. Então, se você vai usar o whey protein na tua dieta, você tem que tirar, sei lá, 4 ovos. Você troca, você tira os 4 ovos e você coloca uma dose de whey protein. Então, sobre esse ponto de vista, usando assim, ele não é um suplemento, ele vai ser usado como um alimento, porque ele está dentro de um cálculo proteico diário que você precisa, tá? Então, expliquei tudo isso simplesmente para diferenciar. Por que eu não enxergo ele como um suplemento? Porque quando o meu paciente consome o whey protein, nós aqui na clínica calculamos ele já dentro das necessidades proteicas diárias. Bom, dito isso, vamos entender o porquê da polêmica desta proteína. Todo mundo deve tomar? Não, não existe a menor necessidade de alguém tomar. Assim, falar, todo mundo tem que comer ovo? Não, não precisa, né? Você não precisa disso. Não existe nenhum alimento que todo mundo tenha que consumir. Por que que se associa o whey protein à atividade física? Aliás, não gosto dessa associação, porque muitos pacientes nós já passamos o whey protein, tem alguns pacientes que a gente realmente gosta, né? Como eu disse, ninguém tem que tomar, mas existem alguns grupos de pacientes que têm um benefício maior em consumir, como por exemplo, paciente idoso. O paciente idoso, depois eu vou explicar aqui por quê, ele tem uma vantagem maior no consumo de whey. Só que aí se eu passo para o paciente idoso o whey protein e ele tem essa associação de que isso é um suplemento para atividade física, muitas vezes o paciente já voltou para o consultório e falou assim, não doutor, estou tomando whey, mas eu só tomo no dia que eu faço atividade física. Então isso é um erro. A gente não deve associar
o whey protein a exercício físico. Mas esse link foi feito porque atletas utilizam muito o whey protein porque os atletas eles precisam de um aporte nutricional muito maior e ele acaba sendo uma forma mais prática de consumo de proteína de boa qualidade, né? Porque você não tem muitas vezes opções de tarde no trabalho para estar consumindo aquela quantidade correta. Então você pega uma dose de whey protein, você bate com água e você tem ali uma forma de estar ingerindo 22 gramas de proteína. Quando eu falo em proteína, eu tenho que entender que o meu organismo ele é incapaz de absorver proteína. O meu organismo ele precisa quebrar a proteína, né? Então toda a proteína, já falei em vários vídeos aqui, ela é quebrada, um processo chamado processo de hidrólise, que é feito no estômago, é quebrado em aminoácidos. Aí sim o corpo pode absorver os aminoácidos e aminoácidos são essenciais à vida. Uma das coisas que faz com que nós olhemos para o whey protein como uma proteína interessante é a questão do aminograma do whey protein. O que quer dizer aminograma? O aminograma é a soma dos aminoácidos que formam o whey protein. Quando você avalia os tipos de aminoácido, quantidades, você vê ali algo interessante. O whey protein ele contém na composição dos aminoácidos uma cadeia de aminoácidos ramificada que chama-se de BCAA. São 3 aminoácidos que formam o BCAA, que é leucina, isoleucina e vanila. O BCAA é importante para muitas coisas, mas falando de medicina preventiva, falando de longevidade, sabendo que a gente está vivendo cada vez mais e sabendo que para isso nós temos que preservar nossas estruturas, existe uma bainha chamada bainha de mielina, que é uma bainha que envolve todos os nervos do corpo, todos os axônios dos nossos neurônios, os nervos do corpo. E essa bainha é uma bainha estrutural importantíssima para manter movimentação e sensibilidade. Os diabéticos, eles perdem muito essa bainha de mielina, por isso que eles perdem a sensibilidade nos dedos dos pés, das mãos. Então, quando eu penso em bainha de mielina, eu tenho que pensar que a bainha de mielina é composta por uma parte proteica e por uma parte de gordurosa, de ácidos graxos. A parte proteica da bainha de mielina é formada por BCAA. Então eu tenho aqui uma fonte muito boa de BCAA no whey protein. Esse é o motivo pelo qual ele também ficou muito famoso. Mas também é o motivo pelo qual algumas pessoas têm um efeito adverso, um efeito colateral ao consumo do whey protein. Qual é o principal efeito colateral? Acne. É comum, não é raro, pessoas usufruírem do whey protein e perceberem que a pele fica mais acneica. Por quê? Lembra que eu falei? São 3 aminoácidos, né? Leucina é o mais abundante dos BCAAs. E a leucina, ela interage diretamente na insulina. Então, para algumas pessoas que têm aquela tendência à acne hormonal, quando consomem BCAA pode ter um pouquinho de acne. Assim como pode ter acne só de usar o BCAA, porque o BCAA pode ser vendido à parte, né? Existe como você comprar só o BCAA, que é um potinho chamado de aminoácidos, né? Então, pessoas que tomam whey protein ou BCAA e que têm tendência à acne hormonal vão desenvolver acne. Aí você tira o whey protein, a acne some. Então, isso é muito comum no consultório também, assim, muito comum, não, né? Vamos falar assim, se eu fosse chutar aqui, sei lá, 5% ou menos dos pacientes. Mas como é um suplemento muito utilizado, 5% de muito é muito. Então fica a dica, quem está consumindo whey protein e tendo alguma manifestação de acne, faz o teste, pode parar. Os outros aqui, apenas para completar, então, isoleucina e valina. Esses são os aminoácidos. Quando você vai ler ou no rótulo do whey ou quando você compra o BCAA, você vai ver que sempre existe um predomínio maior sobre a leucina, ou seja, existe uma relação que geralmente é assim, 2 para 1 para 1, ou 4 para 1 para 1,
8 para 1 para 1. E por que as pessoas botam mais leucina? Porque a leucina ela é estimulante de uma proteína chamada mTOR. E a mTOR é uma proteína anabólica que ajuda a aumentar a massa muscular. Então, quando você compra o BCA num potinho, tem muitos que estão escritos lá assim, 10 para 1 para 1. O 10 é de leucina, porque existe um interesse da indústria que vende isso como suplemento, aí sim, né? Porque tem muitas marcas de suplemento que vendem o whey com esse approach, com esse apelo. Então eles botam muito mais leucina, porque para o praticante de musculação, ele vai acabar ajudando, de certa forma, indiretamente na hipertrofia. Eu não posso falar de whey protein sem comentar sobre uma globulina presente no whey protein chamada lactoferrina. A lactoferrina é uma globulina que aumenta muito o sistema imunológico, principalmente protegendo você contra doenças virais. Como que ela faz isso? Quando você pensa em vírus ele precisa de um hospedeiro. Então ele tem que se alojar em algum lugar do corpo. Se você pensar em vírus da família do enterovírus, do rotavírus, são vírus que vão lá no intestino se ligar em sítios para poder sugar do hospedeiro. Só que a lactoferrina tem muito mais afinidade por estes sítios que os vírus precisam. Então ela vai lá e ela se liga. Quando o vírus entra, ele fica ali meio à toa, ele não consegue se hospedar no nosso corpo e desenvolver o processo infeccioso que ele iria causar. Então, lactoferrina já tem uma série de estudos mostrando isso aqui como algo fundamental para o aumento da imunidade. Inclusive, é possível mandar manipular só a lactoferrina. Agora, em época de Covid e tal, eu estou tomando. Eu suplementei lactoferrina e estou tomando. Aumenta um pouco as minhas chances de não desenvolver o vírus. Não estou falando que isso daqui é o agente da anti-coronavírus. Não, de jeito nenhum. Mas pode ser alguma coisa que venha a te beneficiar. Tem estudos mostrando isso. É interessante. Eu manipulei, estou tomando lá uns miligramas de lactoferrina. Especificamente falando para praticantes de atividade física, eu poderia entrar num assunto bem bioquímico e que seria um pouco maçante para quem é um pouco leigo no assunto. Então eu não vou entrar nessa parte, porque as pessoas que utilizam isso como um recurso para o esporte sabem que o whey protein também tem um fator que aumenta IGF-1, Insulin Growth Factor, que seria algo a aumentar o nosso GH. GH é um hormônio altamente anabólico que ajuda na síntese de tecido muscular. Então, obviamente que isso também teria uma indicação muito grande para pacientes que já estão naquela idade de perda de tecido muscular. Aí é uma das propriedades benéficas para o idoso, como eu comentei. Mas tem ainda uma propriedade mais interessante ainda para o paciente idoso, que é eu entender a fisiologia da velhice. Quanto mais você vai envelhecendo, menos produção de ácido clorídrico você tem no estômago. E o ácido clorídrico é justamente o ácido que faz a hidrólise. Eu falei que a proteína ela se quebra em aminoácidos no estômago. Só que para isso você precisa de ácido clorídrico e o idoso ele não tem uma produção adequada de ácido clorídrico. Por isso que a proteína a proteína animal começa a ser algo não tão interessante para ele sob esse aspecto. Quando você identifica e tem como identificar que já existe uma certa hipocloridria no estômago do idoso. Aí a gente pensa no whey protein como um recurso. Qualquer whey protein? Não é qualquer um. E aí então vamos entender o que eu falei antes para vocês, que existem formas de você obter a proteína whey. A mais barata e, na minha opinião, a mais lesiva para o corpo é a forma que você simplesmente extrai por um processo de concentração. Então você vai ter o whey protein concentrado. Esse não é um produto considerado saudável, porque aí você vai ter, além da proteína whey, você vai carregar com ela
a lactose, a caseína, as toxinas, coisas que não são interessantes no produto. O whey protein concentrado possivelmente seja o mais utilizado porque ele é barato, ele é muito barato, mas não é interessante para a sua saúde. Esse aqui eu não recomendo. E aí existe a forma de você isolar a molécula de whey protein. Isolar, que daí você vai ter então o whey protein isolado. A sigla desse daqui você vai sempre encontrar como WPC e esse daqui WPI. E você encontra alguns produtos que são misturados. Tem um pouco de WPC, um pouco de WPI. Para você saber qual é que tem mais, existe uma lei no Brasil e em vários países do mundo, que quando você for ler lá nos ingredientes, você lê o ingredientes, 2 pontos. O primeiro item que aparece nos ingredientes, ele sempre tem que ser o item com maior quantidade. Então, se você leu nos ingredientes e está escrito assim, WPC mais WPI, significa que tem mais desse do que esse. Se você leu WPI mais WPC, tem mais desse. Mas eu não recomendo de forma alguma nem o concentrado e nem o misto. Não recomendo. Recomendo sim o isolado. Mas quando eu falo sobre o isolamento da proteína whey, eu também tenho que entender que eu posso isolar ela de formas diferentes. Não existe um único processo de isolamento de whey protein. E isso faz uma diferença muito grande, porque eu posso isolar o whey protein utilizando alguns ácidos que vão desnaturar a proteína, vão mudar a estrutura da proteína. E isso faz com que você tenha muito mais dificuldade de absorver a proteína. Ou seja, não adianta você ter todo o cuidado para tomar um whey protein isolado, se ele for isolado, mas desnaturado. Então você vai estar gastando teu dinheiro num produto que vai ter pouca absorção. O processo mais interessante de isolamento da proteína whey é o de microfiltração, que a gente chama isso de o processo cross-flow. Cross-flow é, de longe, o melhor processo para você isolar a proteína whey. Por quê? Porque aí você vai garantir uma proteína isolada e não desnaturada. Ela mantém a estrutura dela e com isso você consegue ter uma maior absorção. Agora, existe uma maneira de você ter este produto ainda melhorado, que é você obter uma proteína isolada por cross-flow e que sofreu um processo de hidrólise. Então você vai ter o whey protein isolado hidrolisado. E aqui eu percebo que muitas pessoas fazem confusão. As pessoas pensam que o whey protein ele é ou hidrolisado ou isolado. Não são duas coisas diferentes. É que o isolado ele pode ser também hidrolisado. Então ele passou por uma etapa que já permitiu a absorção mais rápida. Isso é até importante de a gente entender. O whey protein concentrado, todos os whey protein são considerados proteínas de absorção rápida. Todos, tá? Todos, não importa se é concentrado, isolado ou não. Mas das proteínas de absorção rápida, a concentrada é a mais lenta. E é que vai demorar mais para ser absorvido. Mas eu já falei que eu não gosto, não simpatizo com essa forma. A maior absorção, a absorção mais imediata vai ser do hidrolisado, pois ele já passou por um processo de hidrólise. Ele já está pronto para absorção. Então, quando eu comentei sobre pacientes velhinhos, pacientes idosos que precisam de uma suplementação ou de uma alimentação com uma proteína mais fácil de ser absorvida, aqui está a melhor opção, o whey protein hidrolisado. Tá bem? Bom, aí tem uma coisa que eu vou comentar aqui, mas que até dispensaria o comentário. Eu li ali que pessoas perguntaram sobre o whey protein, se poderia ser misturado com leite. Bom, primeiro que eu já falei sobre todas as propriedades ruins do leite. Segundo, que eu já vi, eu conheci pessoas que gastaram seu dinheiro comprando um whey protein isolado, hidrolisado, ou seja, tiveram todo o cuidado para extrair só a parte boa, para não ter os restos ruins do leite, e bateram essa proteína com leite. Ou seja, isso é ilógico, isso é insano, tá? Então, essa parte eu nem preciso comentar. Aí muita gente vai me perguntar assim, Samuel, mas você não é um defensor da alimentação natural,
da alimentação não industrializada? Sim, sou, nada mudou, continuo defendendo que a alimentação tem que ser o mais natural possível. Porém, muitas vezes, como eu disse antes no vídeo, nós estamos em situações adversas, onde se alimentar é um pouco difícil, né? Você está numa viagem, você vai sair para fazer um tour pela cidade, né? Você vai caminhar a tarde toda e você só passou por lancherias, lanchonetes, onde as opções não são saudáveis. O whey protein é uma opção muito prática de alimentação. E mesmo sendo um alimento industrializado, você pode ter o cuidado, você deve ter o cuidado ao escolher uma proteína whey de ler muito bem o rótulo, os ingredientes, porque existem indústrias que oferecem uma proteína muito limpa, muito limpa. Porque eu falei sobre tudo, sobre o processo de cross-flow, hidrolisar, aí você teve todo o cuidado de escolher uma proteína isolada por um processo bom, que foi hidrolisada, mas a indústria fez o favor de destruir, de estragar o teu produto, colocando coisinhas ali dentro para deixar esse produto com gosto de todinho, com gosto de quick, né? Que é muito comum isso, porque a indústria ela pensa em como tornar o produto mais palatável possível para que as pessoas consumam em maior quantidade. Então tem que ter um cuidado, tá? Por exemplo, tem indústrias hoje que pegam a proteína isolada por cross-flow, hidrolisada, e colocam ali cacau, né? Quer ter um gostinho de chocolate? Põe cacau. Cacau é um antioxidante maravilhoso. Quer ter um gostinho mais doce? Coloca esteviol, que é um adoçante natural. Então existem muitas marcas que oferecem um produto limpo, tá? Um produto que pode ser consumido e que vai fazer bem para a saúde. O vídeo era para falar sobre o whey protein, porque perguntaram muito especificamente sobre o whey protein. Mas é óbvio que você tem outras fontes de proteína em pó, assim, que você pode consumir em forma de shake, que não são oriundas da proteína animal, porque o whey protein é uma proteína animal. Existem outras fontes que são proteínas isoladas do arroz, da lentilha, da ervilha. E hoje eu até acredito que já esteja assim, competindo de igual para igual no mercado. Você encontra na mesma quantidade nas mesmas diversidades que você encontra o whey protein, você encontra proteínas chamadas proteínas vegetais, que são ótimas para o consumo também, mas eu vou fazer um vídeo depois à parte sobre proteínas vegetais, porque realmente nas dúvidas que eu vi ali no vídeo de leite, muita gente estava perguntando sobre whey protein. Eu espero ter sido claro, espero ter tirado as dúvidas de vocês e eu fico devendo esse vídeo sobre proteínas vegetais. Farei e irei colocar aqui no canal. Gente, se vocês gostaram, por favor, dá um likezinho, compartilha esse vídeo, principalmente compartilha com aquelas pessoas que têm uma ideia errada, né? Que pensam que o whey protein tem a ver com anabolizante, com hormônio, tem muita gente que confunde isso com práticas ruins de academia. Não tem nada a ver, simplesmente é uma forma de um alimento que você pode consumir no seu dia a dia, independente de treinar ou não. Bom, fica aqui a minha gratidão, meu muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um link onde você pode se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem conteúdo exclusivo do nosso canal. Namastê!